Boa noite. Irei falar aqui um pouco sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia na Europa, né, em relação a alguns aspectos de direito internacional, soberania desses estados independentes, né. Como todos sabem, a Ucrânia fazia parte da extinta União Soviética. A União Soviética era um estado só, que acabou lá em 1991 por múltiplas questões, seja elas geopolíticas, financeiras, acabou se dissolvendo e se transformando em outros 15 países, né? Delas, talvez o mais importante seja a Rússia, a Ucrânia. Bem, de lá para cá houve vários conflitos, principalmente dentro da Ucrânia, com separatistas pró-russos, né? Que sempre são aqueles ucranianos que se identificavam como russos e sempre querendo trazer a Rússia para dentro da Ucrânia. E, consequentemente, a Ucrânia querendo se despender, ser independente e não ser associada à soberania russa. Em 2014, a Rússia deu o primeiro passo para essa guerra. A Rússia invadiu a Crimeia. O que era a Crimeia? A Crimeia é o território da Ucrânia. Por que essa invasão russa? Porque a Rússia, de forma estratégica, escolheu a Crimeia. Porque a Crimeia fica em um ponto estratégico, geopolítico e militar. Fica localizado no Mar Negro, né? Onde o Mar Negro dá acesso à Europa e ao Oriente Médio. Então, era um ponto estratégico que a Rússia não tinha e acabou invadindo e anexando a Crimeia por conta disso. E lá se estabeleceu uma das bases navais mais importantes da Rússia, que é a Sebastopol, né, que é bem conhecida aí no ramo militar, e quem gosta dessas aventuras de guerras aí. E lá se estabeleceu essa base militar. A localização da Crimeia é um ponto estratégico, como eu falei, para o Oriente Médio e a Europa. E ali a Rússia se estabeleceu e ali começou já o início da guerra. Quando foi em 2022, a Rússia, com receios da Ucrânia entrar para a OTAN que é a Organização dos Tratados do Atlântico Norte, né, que tem como os Estados Unidos o principal integrante lá, que, como todos sabem, é o inimigo principal da Rússia, é os Estados Unidos. E a OTAN, a Rússia viu que a Ucrânia fazia movimentos para entrar na OTAN. E assim, o presidente Vladimir, o presidente Putin, ordenou a invasão da Rússia, justamente para evitar. Porque a Ucrânia era um ponto estratégico que a Rússia utilizava para se movimentar por toda a Europa, principalmente a questão do gás, né, para enviar o gás para toda a Europa e tal. E ali, se ele verificasse que a OTAN, a Ucrânia entrasse na OTAN, poderia dificultar seu comércio e a questão da sua soberania militar. E assim o presidente Vladimir Putin ordenou a invasão da Ucrânia em 2022. E até hoje se estende essa invasão lá. E por que ele não queria que a Ucrânia entre na OTAN? Porque essa organização e a OTAN, eles têm um tratado lá, onde o país pertencente à OTAN que for violado ou atacado por qualquer outro estado do mundo, automaticamente todos os países, os estados que fazem parte da OTAN têm a obrigação de defender esse país, que no caso seria a Ucrânia se ela estivesse na OTAN, né? Então todos e aí poderia ser a Terceira Guerra Mundial, que todo mundo fala, né? Quando a Ucrânia entrar. Bem, e aí podemos falar um pouco das violações aí de direito internacional, que principal que a Rússia teria violado, principalmente a Carta das Nações Unidas lá, que fala lá que os estados são soberanos e nenhum outro estado pode invadir o outro, né? Tem o Memorando de Budapeste lá, que é assinado pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e pela Rússia, né? Onde a Ucrânia se comprometeu a
sumir, acabar com as suas armas nucleares em troca da segurança territorial ali, e em troca que que a Rússia não entraria, não atacaria. Então acabou que isso não aconteceu, a Rússia não respeitou esse tratado aí. Também a Convenção de Genebra, que proíbe crimes de guerra, né, que é o que a gente talvez está mais vendo ali nesse conflito lá, muitos civis morrendo, ataques a instalações civis, a prédios civis. Então, uma clara violação lá dessa Convenção de Genebra. Aí entra o direito da autodefesa da Ucrânia, quando o Estado alegando quando o Estado é atacado, ele tem o direito de defender. É isso que eles se apegam quando eles atacam a Rússia. E também verifica a questão dos crimes de guerra aí, que os tribunais internacionais aí, inclusive já tem um tribunal penal aí da Haia, já condenou aí, expediu a prisão de Vladimir Putin, de Zelensky e algumas outras autoridades aí.